pessoal, eu sou a Carol, psicóloga, e esse é o Blink, mascote do canal. Sempre! Sejam muito bem-vindos! Hoje eu quero falar sobre análise do comportamento, então fica comigo até o final do vídeo. Antes de começar, eu quero pedir para você verificar se você é inscrito, só um pouquinho. E se você é inscrito, pedir para você ativar as notificações. Não esquece de me seguir no Instagram e curtir a minha página no Facebook. É carolcolasso.psico em tudo. Os links estão aqui na descrição. Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Esse é o primeiro vídeo sobre as abordagens psicológicas, e ele não poderia ser outro. Eu vou falar hoje sobre análise do comportamento, que é a minha abordagem. Então vou introduzir a análise do comportamento e já quero deixar claro no início do vídeo que falarei em uma próxima oportunidade sobre os princípios básicos da análise do comportamento, tendo como base esse livro lindo aqui, que é a nossa bíblia, assim. Então, dadas as devidas explicações, vamos lá. A análise do comportamento é uma das várias abordagens da psicologia. Tem vídeo aqui no canal falando sobre as abordagens. Vou deixar aqui em algum lugar. A análise do comportamento tem como objeto de estudo o comportamento, como o próprio nome já diz. Ela foi primeiramente desenvolvida por B.F. Skinner. Seus estudos são baseados em algo que conhecemos como tríplice contingência, demonstrada por essa representação, SD, R, SC, que significa antecedente, resposta e consequência. Então, o sujeito inserido em um ambiente recebe um estímulo antecedente, realizando assim uma resposta a esse estímulo. E essa resposta gera uma consequência. Essa é a base da análise do comportamento. Então, durante todo o vídeo, eu falarei, mesmo que de forma indireta, sobre essa representação do antecedente, do comportamento e da consequência, que é a tríplice contingência. Vamos para um exemplo rápido e bem simples a respeito desse tema. Você viu uma pessoa conhecida na rua, esse é o antecedente. Disse oi para a pessoa, esse é o seu comportamento, a sua resposta, que foi controlada pelo antecedente de ter visto a pessoa na rua. Você ouve um olá dessa pessoa, esse olá é a consequência, que foi controlada pela resposta, ou seja, o comportamento que você emitiu. Ou seja, antecedentes, respostas, consequências, todos estão interligados entre si. A análise do comportamento pode ser dividida em 3 sub-áreas interligadas. A primeira é o behaviorismo radical, que é uma proposta de filosofia que fundamenta as noções de conhecimento, objeto de estudo e método de investigação da análise do comportamento. A segunda é a análise experimental do comportamento, que é o campo de estudos onde se testam e se comprovam as hipóteses sobre as condições nas quais o comportamento ocorre, onde são utilizadas circunstâncias experimentais controladas, manipulando o ambiente para observar as mudanças de comportamento que vão ocorrendo. Ou seja, é a tríplice contingência que falei, realizada de forma totalmente controlada. E o terceiro, que é a análise aplicada do comportamento, que é o campo de intervenção planejado dos analistas do comportamento, que inclui tanto as práticas profissionais mais tradicionais, como são as intervenções clínicas e escolares, por exemplo, como qualquer outra intervenção que se faça necessária, ou seja, onde exista o comportamento humano a ser explicado e a ser modificado. Skinner, então, propôs uma psicologia baseada em procedimentos experimentais puramente objetivos, que tem como propósito o controle do comportamento. A análise do comportamento surgiu primeiramente em laboratório, com ratos e pombos, alterando os antecedentes e as consequências para ver quais seriam as respostas emitidas por esses animais de acordo com essas mudanças. Talvez o experimento mais famoso de Skinner seja a caixa de Skinner, que consiste em colocar um rato privado de alimento dentro de uma caixa fechada, com uma alavanca dentro. Depois do rato fazer uma série de movimentos aleatórios para ter acesso à comida, o animal percebe que, ao apertar a alavanca, cai uma porção de comida na caixa. Então, novamente, usando a tríplice contingência que citei lá no início do vídeo, que é o antecedente, comportamento e consequência, o antecedente nessa situação é o ratinho estar privado de comida, o comportamento é ele apertar a alavanca e a consequência é cair uma porção de comida na caixa. Até hoje em dia, algumas faculdades utilizam a caixa de Skinner para os estudantes observarem esses fatos no comportamento dos ratos.
Inclusive, este é o princípio, né, o da tríplice contingência, que nós usamos para ensinar truques a cachorros. Então pensa comigo, o cachorro tem que fazer xixi no lugar certo. O antecedente é ele estar com vontade de fazer xixi. O comportamento é ele fazer o xixi no lugar certo. E a consequência que nós damos a ele é ele receber um petisco ou uma raçãozinha. Tudo se encaixa nessa tríplice contingência. Inclusive, fatos da sua vida se encaixam nesse princípio da análise do comportamento. Claro que não é tão simples, né, quanto parece, mas pensa um pouco que as coisas vão se encaixar. Depois, a análise do comportamento se desenvolveu para uma psicologia, também clínica, baseada em evidências e que apresenta fatos observáveis e palpáveis. A análise do comportamento admite como objeto de estudo o comportamento, e como comportamento entende tudo aquilo que o organismo faz, incluindo pensar, lembrar, imaginar, sentir, entre outros. A análise do comportamento estabelece como objetivo dessa ciência a previsão e o controle do comportamento. A expressão controle do comportamento significa que o comportamento é um evento natural e que está em relação interdependente com seu meio físico e social. O comportamento tem uma origem e essa origem está no ambiente. Clique. Posso começar? Não. Tomar um chazinho. O conceito de ambiente para análise do comportamento é tudo aquilo que pode, de certa forma, afetar o comportamento humano. E o que pode afetar o comportamento humano é separado em variáveis mecânicas, que é a chuva e o vento, por exemplo, as variáveis sociais, que são a cultura, as pessoas, a religião, os estímulos públicos, que é o que pode ser visto por outras pessoas, e os estímulos privados, que são observados apenas pelo organismo que se comporta. Então, por exemplo, os sentimentos, as emoções e as respostas orgânicas. A ciência da análise do comportamento é capaz de descrever tais relações de interdependência e permitir aos homens agir sobre o seu meio de forma que terão maior probabilidade de sucesso, justamente porque estuda a relação do comportamento com o seu meio, sendo possível o seu controle. Skinner escreveu em 1957 a seguinte frase: "Os homens agem sobre o mundo e o modificam, e por sua vez, são modificados pelas consequências de sua ação." Essa talvez seja a frase que mais gosto do Skinner, porque traz senso de responsabilidade para as minhas ações e me faz pensar sobre o que eu faço, que tipo de efeito os meus comportamentos estão fazendo no mundo. Ou seja, você se comporta e o seu comportamento modifica o meu comportamento modifica o seu modifica o meu, e assim nós vamos modificando uns comportamentos dos outros. Somos feitos de interação com o meio onde vivemos e as pessoas que nos cercam. A introdução da análise do comportamento no Brasil impactou a psicologia em diversos aspectos. A psicologia foi reconhecida como profissão, laboratórios de pesquisas foram fundados e a formação do psicólogo passou de ser puramente profissional para ser uma formação científica. E também os conselhos profissionais e as sociedades científicas foram criadas com a participação importante de analistas do comportamento. Pessoal, análise do comportamento é tudo pra mim, eu amo essa abordagem, mas, de novo, essa é a área da psicologia que eu me identifico, então é a área da psicologia que eu trabalho hoje. Mas também vou ressaltar aqui que não existe abordagem melhor ou pior que a outra. Análise do comportamento é importante pra mim, porque é a abordagem da psicologia que eu mais me identifico e que mais faz sentido para mim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Eu quero pedir para você curtir o vídeo, verificar novamente a sua inscrição e ativar o sininho. Comenta aqui embaixo algo que você achou interessante e também compartilha esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso às informações sobre a psicologia e sobre as abordagens, nesse caso em específico, análise do comportamento. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!